Muito boa tarde, que o Senhor Jesus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje vamos falar um pouco sobre as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas que recebeu do apóstolo João, aquele que foi lá para a ilha de Pátmos, foi mandado para lá, e lá ele teve um encontro, ele teve visões do que iria acontecer nos dias atuais de nossas vidas. Estamos falando sobre as 7 cartas que ele mandou para as 7 igrejas. Cada uma das 7 cartas endereçadas a essas igrejas contém elogio, advertência e exortações, servindo como lições espirituais para as igrejas e os crentes todos da época. Por fim, as condições e os problemas referentes a desafios e virtudes que a igreja pode experimentar em diferentes momentos da história. Qual era as 7 igrejas a qual o apóstolo João escreveu epístola, mandou carta para essa igreja? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja orgulhosa, autossuficiente e morna, que se considerava rica e forte. Você conhece alguma igreja assim? A igreja de Pérgamo enfrentava uma controvérsia espiritual. Segundo o livro do Apocalipse, a cidade de Pérgamo era um importante centro cultural e político da Ásia, como uma grande biblioteca, templo de cada deuses pagãos. A igreja de Esmirna era uma igreja fiel que sofria por situações de pobreza. A igreja de Tiatira era uma comunidade cristã que sofria com a idolatria e influência de forças adversas. A igreja de Sardes era uma igreja que vivia de aparência ou tinha boa reputação e estava espiritualmente morta, segundo a palavra de Deus. A igreja de Filadélfia era uma igreja prudente que pertencia como uma coluna na sociedade. Jesus declarou à igreja de Filadélfia que amava e era protegida, que ele prometia justiça. Amém. Aqui nós vemos as 7 igrejas do Apocalipse, e cada uma delas tinha um problema, cada uma delas tinha uma situação, e cada uma delas, de uma certa forma, fugia daquilo que Cristo veio trazer à igreja. Homens fundaram a igreja e interpretaram do seu jeito. Homens cruéis, homens ambiciosos, homens tenebrosos, que só queriam explorar do corpo de Cristo, que é a igreja, e começaram cada um a implantar as suas religiosidades, cada um implantaram aquilo que eles acharam. E Deus, o próprio Jesus Cristo, através do apóstolo João, ele manda 7 cartas e mostra como está a situação da igreja. Se você tem uma visão espiritual, se você é um homem que lê a palavra de Deus, você vai entender o que está acontecendo hoje nas igrejas do Senhor. Igrejas que estão tomando tudo das pessoas no nome do Senhor Jesus. Igrejas que estão os verdadeiros clubes. Igrejas que estão fazendo da igreja uma bagunça. Igrejas que estão vivendo exatamente ao contrário daquilo que Jesus verdadeiramente veio ensinar.
igrejas ricas, milionárias, bilionárias, mas como a palavra de Deus fala aqui, né, a igreja de Laodiceia era uma igreja orgulhosa, autossuficiente, era morna, que se considerava forte e rica. Você conhece igrejas assim? Entenda, minha amiga e meu amigo, que esta carta que João mandou às 7 igrejas são igrejas daquela época até os dias atuais. Porque entenda que o Espírito é o mesmo. A Bíblia vai dizer que não tem nada novo debaixo do sol. Os problemas que enfrentamos hoje na igreja, os problemas que enfrentamos hoje no mundo, e todos os problemas que a humanidade hoje sofre, esses problemas, eles já vêm desde o início de todas as coisas. O que mudou foi a tecnologia, e Satanás, por ser um ser de muitos anos que vive neste mundo, ele vem acompanhando a tecnologia e a modernidade dos homens. E a cada época, a cada momento, ele vem implantando, né, as suas baboseiras, ele vem implantando em todos os tempos as suas malignidades, influenciando no crescimento e no desenvolvimento do ser humano. Mas eu quero te dizer a você que sejamos como a igreja da Filadélfia, para que o Senhor Jesus, por fim, ele venha prometer justiça. O que ele promete aqui à igreja de Filadélfia? Olha só o que está escrito lá. Jesus declarou à igreja de Filadélfia que amava, que protegia e que lhe prometeu justiça. E que nós venhamos ser crente Filadélfia e não ser crente Laodiceia e outros crentes de outra igreja que foi condenada. Leia a Bíblia para ser sábio e pratique para ser salvo. Que Deus abençoe.